Vamos abrir 2 de Coríntios 8:9. Eu disse 2 Coríntios 8:9, não foi? Mas os meus pés desapareceram. Os meus coríntios foram de férias. Glória a Deus. Então o que está aqui escrito é: bem sabeis, porque já sabeis, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. É impressionante o que nós. Ainda hoje Deus me fez uma pergunta. Tu achas que foi por merecer que tens tudo o que tens? Eu já sei a resposta. Não respondi, mas fiquei a pensar sobre o assunto. Será que quando Deus nos abençoa é porque merecemos? Não é. A verdade é que não merecemos absolutamente nada. No entanto, Deus nos abençoa. E Deus mostra a sua glória, mostra o seu poder, mostra o seu amor para conosco, mesmo nós, sendo ainda pecadores, Ele nos amou. Mas também preparou um caminho para todos nós. Todos, sem exceção. Todos dentro deste planeta Terra têm o direito de ser abençoados. Se aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Mas, mesmo assim, Deus faz levantar o sol sobre justos e injustos. Embora isto seja parte já daquilo que eu vos quero mostrar e que Deus falou comigo e me mostrou, nós temos que perceber que nós vamos ser abençoados financeiramente porque Jesus preparou o caminho para nós. Porque já sabeis pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis. Jesus, na cruz, fez pobre para que nós pudéssemos ser abençoados. Ele levou a maldição da pobreza para que nós pudéssemos ser abençoados. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém. Alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Eu acho que está Ainda ali. com alegria como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Obrigado, Pai. Ainda com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti.
Sabemos que tu multiplicas todas as coisas e nós sabemos que já estás a multiplicar a nossa área financeira. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Podemos sentar, se faz favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse 21:5. Apocalipse. Disse Apocalipse 21:5. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O título da mensagem ainda não tinha dito ainda, embora já comecei. Coisas novas. Coisas novas. Eu acho que está a chegar uma altura de Deus fazer coisas novas. É uma das coisas que Ele mais gosta de fazer. É de fazer coisas que os homens não esperam. Eu às vezes vejo vídeos, às vezes quando percorro algumas coisas, ou às vezes no próprio YouTube, vejo vídeos e alguns deles tocam profundamente. Houve um homem que estava a tentar comer, mas ele tremia muito. E com dificuldade conseguia comer, e com dificuldade conseguia beber, porque tremia. E estava sentado à mesa de um restaurante. Uma rapariga viu aquilo e agarrou e foi lá ajudá-lo. E deu-lhe comer à boca, deu-lhe de beber. E ela fez aquilo só para ajudar. E glória a Deus. O que ela não sabia é que ele estava a fazer aquilo de propósito, para ver quem é que o ajudava. Ele depois se levantou, agarrou no envelope que já tinha preparado e deu a ela. E ela, sem saber o que é que estava a passar, sem perceber, quando olhou para o envelope tinha algum dinheiro lá dentro. Já não é a primeira vez que se vê pessoas, e em vídeos vê-se pessoas que estão a passar por dificuldades, estão a pedir, e alguém chega ao pé delas e pede que ajude a elas, e elas tiram do dinheiro que lhes tinham dado e dão a essa pessoa. Este rapaz, quando ele fez aquilo, encheu-se de lágrimas os olhos. E depois agarrou e tirou um envelope com bastante dinheiro e deu-lhe. O que é que eu quero dizer com isto? Tem a ver com dinheiro? Não, tem a ver com atitude. Atitude, coração. Tem a ver com o que é que nós estamos a fazer. Como é que nós estamos a viver a nossa vida. Eu sei que às vezes não é fácil lidar com pessoas. Não é fácil lidar com outras pessoas. Às vezes com pessoas que às vezes nos prejudicam, fazem mal e tudo isso. E como é que se consegue? E eu faço a pergunta, nós que todos somos pecadores, como é que Jesus conseguiu? Como é que Jesus conseguiu? Eu às vezes imagino Jesus a falar com as pessoas, os olhos deles já deviam ser mais penetrantes que espadas. Ele via tudo dentro da pessoa. Via se a pessoa estava a dizer a verdade ou a mentira. Via o que é que realmente a pessoa era. As pessoas deviam se sentir quase como despidas por causa do olhar dele. Ele não fazia por mal. Era o que Deus lhe mostrava a ele. No entanto, ele amou.
enquanto andou na terra, e muito mais amou quando foi crucificado. Mas está na altura de coisas novas. Está na altura de nós entendermos coisas novas. E tudo começa com aquela pergunta que Deus me fez, quando eu comecei antes. Tu achas que tudo o que tens ou que podes vir a ter é porque mereces? A resposta é não. E eu sabia que era não. Ninguém pense, por ter alguma atitude como deve ser, ou fazer o que é correto, por causa disso, Deus o vai abençoar. Deus o vai abençoar porque o ama e porque conhece o seu ser e sabe do que é que você é capaz. Muito antes de você fazer seja o que for, Ele já sabe o que é que você vai fazer. Sabe a sua atitude. Muitas vezes proporciona algumas coisas para ver a sua reação. Não foi por acaso que ele deixou ter fome o povo para ver o que é que via dentro do coração dele. E Deus muitas das vezes permite chegar às nossas vidas apertos, circunstâncias que não são boas, para ver exatamente o que está dentro de nós. Para ver o que sai fora. Sai fora revolta, raiva, tristeza. Ou sai fora exatamente aquilo que saiu de Jó. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Jó em tudo não pecou contra Deus. Coisas novas. Coisas novas. Apocalipse 21:5. O que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Eis que faço novas todas as coisas. Por causa de estarmos a ler o Apocalipse, a primeira ideia que nos fica, não, isso pronto, é no fim dos tempos, Deus vai fazer. Várias vezes na Bíblia fala de coisas novas. Fazer coisas novas. E se você agarrar, principalmente quando Jesus andou na Terra, fez completamente coisas novas. E curou pessoas como nunca ninguém havia curado. Ele curou ao sábado. Ele libertou pessoas. Ele abençoou pessoas. Deus permitiu que ele fizesse coisas novas. E agora está a chegar a uma altura de coisas novas. Do poder de Deus aumentar de uma forma nunca antes vista. Porquê é que eu digo isso? Eu já digo isto há vários anos. Porque eu sei que é da vontade de Deus que isso começa a acontecer. O povo todo deste planeta tem que ver o poder de Deus. Ser tocado pelo poder de Deus. Ser tocado pela palavra de Deus e pela palavra pregada de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz: quem há de crer se não há quem pregue? Mas a própria palavra de Deus garante que todos ouvirão a palavra de Deus e só depois virá o fim. A todos terá de ser pregada a palavra de Deus. Eles terão conhecimento da salvação que existe em Jesus Cristo e só depois virá o fim. Mas a pergunta mantém-se. Será que é por merecer que nós temos o que temos? Vamos a Romanos 5,12, faz favor.
Romanos 5,12. Eu quero que você entenda que o pecado entrou no mundo. E o pecado entrou como? Desobediência. E veja o que está aqui escrito, Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso é que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, Deus mostrou o que estava errado de fazer e era certo fazer. 10 mandamentos. Mostrou que o caminho de todo o povo é andar com Deus, só por Ele há salvação. Você, se for ler o Êxodo, vai ler que o povo que andava com Deus o guardava. Eles tinham uma coluna de fogo que os iluminava e os guiava durante a noite. Na altura que estava mais sol, havia nuvens que os protegiam do sol. Deus guardou o povo que andava com Ele porque saiu para ir ter com Ele, para estar com Ele. Cada um de nós agora, o que é que está a fazer? Nós podemos não ser merecedores, mas Cristo, Jesus Cristo, abriu-nos um caminho para que através dele possamos ser abençoados e libertos. É pela fé em Jesus Cristo que nós somos salvos. Vamos a Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Estamos perto. Romanos 3, 23. Amém. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e instituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, se Deus nos abençoa, abençoa porque Jesus morreu por nós. Se Deus nos cura, é porque Jesus morreu por nós. Não, mas eu faço coisas bem. Não. Isso não é é perante a dívida, não como compra. O que é que eu quero dizer com isto? Você foi comprado com o sangue de Jesus. E agora tudo o bem que faz porque Jesus o salvou. Faz. Eu quero levar isto a outro ponto. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós todos os dias somos confrontados com situações em que temos de tomar decisões. Todos os dias. Há pouco tempo chegou ao pé de mim um computador que estava avariado. Eu mexi no computador e deparei que era algo mal encaixado. Encaixei o computador, montei e ficou a funcionar. Quando vieram buscar, então o que era? A avaria. Não estava bem encaixado. Até quanto é que eu lhe deu? Não deu nada. Não fiz nada. Era o que era correto fazer. Mas sabe que nas nossas cabeças muitas vezes vêm pensamentos, não, é uma forma de se poder ganhar dinheiro. Agora digo que levou uma peça assim, assim e leva-se tanto e não se fez absolutamente nada. E é justo isso? Deus nos tende a mostrar no nosso coração e tocar o nosso coração para o que é certo,
para o que deve ser certo, para o que se deve fazer. E muitas das vezes, quando nós não temos Deus, somos levados a fazer coisas erradas, sem Deus. E agora que temos Deus, Ele faz toda a diferença nas nossas vidas. Por que eu estou a dizer temos Deus? Porque aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, aceitamos o que Ele fez na cruz como sendo em nosso lugar. Isto é ter Deus na nossa vida. É aceitar o que Ele fez por nós. Até e aqueles que não me aceitam, não têm Deus? Alguns dizem que têm Deus à sua maneira. Mas nós temos que ver o que é que Deus diz, não o que os homens dizem. E o que Deus diz é que todos aqueles que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esta é a palavra de Deus. É a vontade de Deus. Lembro-me sempre quando aceitei Jesus. Em poucas semanas, a minha tristeza mudou em alegria. E eu, sem perceber bem porquê. Claro que com a continuação comecei a perceber porquê. Eu aceitei Jesus. Conheci uma rapariga nas bombas e durante a noite falei com ela, falei-lhe sobre Jesus. Ela estava a tomar antidepressivos. Ela não estava bem. Eu orei com ela e ela aceitou Jesus na vida dela. Nunca tinha ouvido a palavra de Deus. Aceitou Jesus na vida dela. E foi uma pessoa completamente transformada. Até os colegas diziam, mas o que é que aconteceu contigo? Deixou de tomar os medicamentos que estava a tomar, tornou-se mais forte, psicologicamente inclusive, foi tirar a carta e enquanto o pai dela e ela chumbou e o pai dela, tu não vais conseguir, não vais ter, não vai dar. Ela agarrou e disse, não, eu vou conseguir. E conseguiu. Tirou a carta de condução. Tudo mudou na vida dela porque aceitou Jesus no coração. Alguns pensam, não, isso é conversa de religioso. A palavra de Deus diz, provai e vede, o Senhor é bom. Você, sinceramente, de coração sincero, fizer isso, você vai ver diferenças na sua vida como nunca viu. Entenda uma coisa. Nós somos modificados de dentro para fora. Alguns das nossas atitudes ainda continuam a ser dos velho homem, mas à medida que o tempo passa, as nossas atitudes externas vão mudando, porque Jesus está dentro de nós. Muda aquilo que nós somos. Nos faz perguntas e pensamos sobre elas. Como aquela que ele fez. O que tens é porque mereces? Eu sei que não é para merecer. É por o amor dele. Mas não é só para mim, é para todos. E à medida que nós andamos e conhecemos e reconhecemos exatamente isso, reconhecemos que não é por merecer, mas é pelo amor dele, nós começamos a perceber que afinal podemos ter tudo e ser abençoados em todas as áreas da nossa vida, porque ele trouxe para nós. Não por merecermos, mas porque ele trouxe para nós. Eu quero-vos mostrar a atitude que nós tínhamos. Eu quero-vos mostrar, ainda alguns cristãos ainda têm esta atitude. Mateus 8:8. Vamos lá abrir, Mateus 8:8. A atitude que é relatada aqui na primeira parte, este centurião veio a Jesus. Este centurião tinha um criado doente.
E então pediu a Jesus que o curasse. E Jesus disse, eu vou lá. E a primeira reação que o centurião disse foi de alguém que não sabe quem é em Cristo Jesus. Veja o que está aqui escrito. E o centurião respondeu, disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Muitas das vezes a nossa atitude na vida é isto, não sou digno, Senhor. Eu não sou digno porque fiz isto, não sou digno porque errei, não sou digno. E você acha que neste planeta alguém é digno de alguma coisa? Você está completamente errado. Ah, não, mas há pessoas que fizeram o bem, há pessoas que se anulam a eles próprios para fazer o bem a outros. Você não está a perceber. Você não entendeu. Você não entendeu. Há pessoas que fazem votos de pobreza pensando que isso agrada a Deus. Deixam de ser certas coisas neste planeta e de ser abençoados neste planeta porque, pronto, é por causa de agradar a Deus. Deus nunca pediu isso. Nós lemos o versículo, Jesus fez pobre para que nós enriquecêssemos. Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Será que quer que nós andemos atrás do dinheiro? Não. Mas garantidamente o dinheiro vai andar atrás de nós. Porquê? Nós temos que ver os exemplos da Bíblia. Porque homens e mulheres obedeceram. Homens e mulheres foram abençoados. Abraão, Isaac, Jacó foram abençoados porque andaram com Deus. Porque mudaram as suas vidas, mudaram as suas atitudes, mudaram a sua forma de pensar e de agir e foram abençoados. Ouça, errar, infelizmente, todos erramos. Todos. Não há um justo, não sequer. Todos erramos. Agora entenda uma coisa. O que fazemos a seguir é que faz toda a diferença. O reconhecimento do erro da nossa parte, o pedir perdão a Deus a seguir e pedir que Ele nos ajude a mudar para não voltarmos a fazer o mesmo erro. Essa é a grande diferença. É a diferença que nos leva mais à frente. É a diferença que nos impulsiona para viver uma caminhada com Deus. Uma caminhada que nos vai levar à vida eterna. E eu quero que você entenda uma coisa. A nossa maneira de pensar errada, esta maneira de pensar, não sou digno, não nos leva a lado nenhum. Não nos torna mais junto de Deus. Pelo contrário, nos afasta das bênçãos que Ele quer para a nossa vida. Então, até eu posso ter, sim, você pode ter. Você pode ter aquilo que deseja. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. E eu estava a falar por comida, por bebida, por vestido, por tudo na vida. Tudo o que nós precisamos para viver. A vontade de Deus é nos abençoar. E que o mundo olhe para nós e nos veja abençoados. Para que vejam que Deus está a operar na nossa vida. Que Deus está a fazer a diferença em nós. Você não tem que ir atrás das riquezas, mas garantidamente que as riquezas vão atrás de si. Mas o que você deve fazer é buscar a Deus. Acima de todas as coisas. Amar acima de todas as coisas. Adorá-lo acima de todas as coisas.
Eu dou muitas das vezes o exemplo, quando estamos a cantar para adorar a Deus, de um bebê. Quando nós temos um bebê aos braços e cantamos para ele, normalmente o que cantamos é sempre música suave. Mas sabe o que é que ele está a sentir? O nosso amor. E é isso que Deus quer sentir de si. Não é a sua voz perfeita, não é o som tom espetacular, não é nada disso. Quer sentir o seu amor para com ele. Entende? O seu amor para com ele. Quando você canta o amor. E você pode até nem estar a cantar, estar a dar todo o seu amor. Isso chama-se adorá-lo. Você dizer, Senhor, eu te amo, coração. Tu sabes aquilo que eu sinto dentro. Quando você diz sinceramente, Ele sabe, Ele sente. Faz toda a diferença na sua vida. Então Deus agarra na pessoa e começa um trabalho nele para moldá-lo, para que ele entenda o verdadeiro caminho de andar com Deus. Pois a Bíblia tem muitos exemplos disso, mas um dos maiores, Paulo, o apóstolo Paulo. Eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo não andou com Jesus. Ele não foi dos 12 primeiros discípulos. Ele não andou com Jesus. Pelo contrário, ele era fariseu, era alguém que perseguiu os cristãos. No entanto, Jesus lhe apareceu e ele mudou por completo a vida. Mudou por completo a vida. E eu quero lhe mostrar o que ele disse. Eu quero lhe mostrar que ele, à medida que foi andando com Jesus e se aproximando cada vez mais, ele dizia que ele era o menor dos apóstolos. Ele depois dizia que era o menor dos santos. E no final da vida dele, ele dizia-se o maior dos pecadores. Porquê que ele estava a fazer isto? Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais vemos os erros que temos. E percebemos que não somos dignos. Mas Ele nos abençoa para que façamos na nossa vida a vontade dele. Você, quando Jesus diz que cada um toma a sua cruz, você pensa que cada um vai ser crucificado? Vai crucificar a carne? Isso você deve fazer, mas deve fazê-lo todos os dias. Não é fazer o que dá a vontade de fazer aquilo que Deus lhe mostra para fazer. Mas quando Jesus disse que cada um toma a sua cruz, cada um toma o plano de Deus que tem para a sua vida e venha após mim. É essa a vontade de Deus. O plano na vida de Jesus era a cruz, era ser crucificado. O plano da sua vida pode ser fazer isto, aquilo ou aquilo outro, eu não sei o que é. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo o resto do céu. Você não terá falta de nada de buscar primeiro a Deus. Veja o que está aqui escrito em 1 Timóteo 1,14. 1 Timóteo 1,14.
1 Timóteo, final da Bíblia. 1 Timóteo 1:14. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é a palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu quero que você entenda, quando ele escreveu esta carta, estava perto do final da sua vida. O que é que ele já tinha feito? Ele tinha pregado a palavra de Deus, andado de barco por todos os sítios conhecidos e pregado a palavra de Deus em todo o lado. Tinha feito milagres e maravilhas pelas suas mãos. Pregado montes de gente, todo o mundo conhecido na altura e reconhecido na Europa e tudo mais, ele teve em grande parte dos lados e pregado em todo o lado. Ele era um homem conhecido. Ele tinha feito a vontade de Deus. Agora, perto do final da sua vida, ele declara, no versículo 15, esta é a palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você já experimentou estar ao pé de uma lâmpada em sua casa? Se você estiver no escuro, não vê nada errado em si. No meu caso, não vai ser fácil, porque eu não Deus me abençoou estando desprovido de cabelo, não é? Mas se alguém quiser ver se está bem penteado ou não, no escuro não vai conseguir perceber se está bem penteado ou não. Mas ao pé da luz vê todo o erro, todo o problema. À medida que nós nos aproximamos mais de Deus, à medida que a nossa vida anda-se mais com Deus, mais reconhecemos os nossos erros, mais vemos quando não somos merecedores. Mas Ele diz, Jesus, o que fez, te tornou digno de receberes o que eu tenho para ti. Esta era a pergunta que Deus me estava a fazer. Tu pensas que tens direito a alguma coisa por causa do que fazes? Não. Tens direito porque eu te dou. E também acontece com todos. Ouça, você tem que ter uma atitude na vida exatamente igual à viúva. Eu vou-lhe explicar qual é a viúva. A viúva que ia perante o juiz e dizia, faz-me justiça. E o juiz não queria fazer justiça, mas ela não parou enquanto ele não fez justiça. E você tem que fazer o mesmo perante Deus. Estar perante Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu sei que sou pecador e eu te peço perdão por isso. E eu perdoo aqueles que me magoam. Mas, Senhor, a tua palavra diz, e tu velas por ela para a fazer cumprir na minha vida. Por isso, Senhor, eu sei que eu sou abençoado. Senhor, eu sei que eu estou curado. Eu sei que eu estou liberto. Porque tu velas pela tua palavra para a fazer cumprir em mim. Tudo o que temos, tudo o que vamos ter, é porque Ele preparou para nós. E Ele nos quer dar e nos quer abençoar. E nós temos que ter a mente completamente aberta e entendermos que não é por merecermos, mas é pelo grande amor de Deus para conosco é que temos tudo. Um pastor fez algo, ele fez um livro
E esse livro vendeu muito, foi um best-seller e continua a vender muito. E cada vez que ele recebe dinheiro da venda desse livro, ele agarra de um dinheiro e abençoa pessoas e põe o dinheiro na igreja e tudo mais. A esposa dele queria ir de férias. Ele também estava a perceber que estava a precisar de férias. Mas ele, cada vez que recebia dinheiro, dava o dinheiro. E ele pensou assim: Deus tem que fazer alguma coisa. Então houve um dia que lhe apareceu um envelope. E nesse envelope dizia assim: cheque preenchido. E estava escrito um papel que dizia assim: para as suas férias. E ele então dizia: já não posso utilizar este dinheiro para mais coisa nenhuma. É para as minhas férias. E então é feito. Será que Deus vai parar de trazer porque nós estamos a fazer algo que não é correto? Não, eu vou-lhe explicar o que é que Deus vai fazer. Vai-lhe chamar a atenção. Vai-lhe chamar a atenção. E você vai mudar a sua atitude e vai continuar a andar com Deus. Mas Deus lhe quer trazer muito acima de tudo aquilo que você pede, de tudo aquilo que você pensa. Lhe quer trazer mais. Mas se você não impedir a bênção na sua vida. Muitas das vezes pensamos pequeno. Pensamos que não, isto não dá, o país não dá, as circunstâncias não são boas. O que é que isso tem a ver com Deus? O que é que isso tem a ver com Deus? Eu vou lhe explicar uma coisa. Você sabe quando é que Jesus nasceu? Jesus, quando nasceu, sabe o que é que aconteceu? Os pais dele, José e Maria, tiveram que fugir porque mandaram matar todas as crianças. Eles fugiram. Quem estava a governar na altura Jerusalém, Israel, morreu e eles puderam voltar. A altura não era a mais propícia para nascer o Salvador, mas o que é que isso importa quando Deus está do nosso lado? Na altura que Jesus começou a pregar, os romanos ocupavam Israel, cobravam impostos, maltratavam as pessoas e Jesus pregou durante essa altura. Era a melhor altura para pregar? Não. Ele o fez. Era a melhor altura para morrer? Não. Mas ele o fez. Para você entender uma coisa, a vida que nós estamos a viver é agora, é o presente. E no presente é que temos que mudar tudo. É agora, no presente, que temos que aceitar aquilo que Deus nos está a trazer até nós, que nos está a mostrar para ir mais à frente, para ir mais longe, porque é vontade dele. Então, mas para isso eu tenho que fazer. Não, você tem que buscar, não é fazer, é buscar. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Porque à medida que você busca a Deus, Deus lhe abre os caminhos e lhe mostra o que é que deve fazer. E você começa a receber. E não tem a ver só com finanças, tem a ver com tudo na sua vida. Ouça, eu lembro-me que eu orei por outras pessoas e eu fui curado. E no entanto eu estava a orar para que os outros fossem curados. E Deus me abençoou a mim também. Quando você ora por outros, você está a abençoar outros, mas também você está a ser abençoado. Jó livrou, todo o seu cativeiro mudou, tudo mudou na sua vida quando ele estava a orar pelos amigos. Entenda, Deus quer fazer algo em si, mas muitas das vezes é você que está a impedir a bênção na sua vida.
está a impedir com esta atitude, não sou digno. Eu fiz isto de errado, fiz aquilo de errado. Ouça, mas você acha que Deus não sabe o que é que você fez de errado? Agora está na altura de você mudar. Você agarrar e dizer, Pai, eu fiz isto e eu te peço perdão. Ajuda-me, porque eu quero estar contigo. E garantidamente, aqueles que estão próximos da luz, eles próprios vão dar luz. Garantidamente, e a luz que está em nós vai iluminar o caminho de outras pessoas. Vai nos fazer andar mais para a frente. E não, por favor, não com votos de pobreza. Não, eu vou ter só o suficiente, porque não é? Isso é completamente fora da vontade de Deus. Não limite o que é que Deus quer fazer na sua vida. Não limite o que Deus quer fazer na sua vida. Ande com Deus e deixe Ele abrir os caminhos. Porque Ele vai abrir o caminho. Ele vai fazer novas todas as coisas. Todas as coisas Ele vai fazer novas. Porque está na altura de começar a acontecer coisas que não estamos à espera. De portas abrirem-se que antes estavam fechadas. Lembra-me? Deus já me tem proporcionado coisas e eu amei por completo e eu sei que Ele me vai proporcionar mais porque Ele sabe o prazer que me dá que isso aconteça. Deus me tocou no meu coração de eu ir a um sítio, a um ministério, dar uma oferta. E quando eu lá fui, alguém ficou espantado com a oferta. E eu sabia que era de Deus aquilo e eu virei-me e disse, você pediu, peça mais, porque Deus vai trazer mais. Só que eu estava a falar com a pessoa errada, embora fosse o dirigente, mas eu estava a falar com a pessoa errada. Depois eu percebi isso. E voltei a falar com a pessoa certa e disse, peça mais, porque Deus traz mais. Peça mais, porque Deus traz mais. Às vezes, a nossa mentalidade, Pai, só preciso disto, só isto é o suficiente. Não faça isso. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Faça a tua vontade na minha vida, em nome de Jesus. É prosperar que eu prospere, quer orar pelos outros que eu faça, se eu falar que eu falo, eu faça o que tu quiser, em nome de Jesus. E eu faça, em nome de Jesus. Não limite Deus na tua vida. Começa a pensar em grande. Ore a Deus e deixe Ele fazer, em nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor, venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos dizer, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Tu conheces o nosso coração e conheces cada um de nós. Tu sabes quem somos, o que somos, como vivemos. Tu sabes que cada um de nós precisa de ajuda, precisa da tua ajuda para mudar alguns comportamentos que não são bons. Mas tu sabes, Senhor. Tu sabes tudo. Eu nada te escondo, Pai. Não sou melhor que ninguém. Ajuda-me, Senhor, a andar contigo. A estar contigo sempre, todos os dias da minha vida. Andar na tua presença, fazer a tua vontade, glorificar-te em tudo. E que tu sejas glorificado pela minha maneira de viver e de falar. Em nome de Jesus. Eu faço o que tu queres, Senhor. Sempre, sempre. Que tudo seja para a tua glória e para a tua honra. No nome. Glória a Deus. Glória a Deus.
Que a paz que eu estou a sentir encha os corações. No nome de Jesus. Não só de todos aqueles que estão aqui, mas de todos aqueles que nos vão ver. No nome de Jesus. Sejam cheios da paz de Deus. Paz que excede todo o entendimento. No nome de Jesus. Glória. Glória. Essa paz é a presença divina. É a presença. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Ora isto tudo. Amém. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Que essa paz encha o seu coração, encha o seu ser, encha a sua casa, encha a sua família, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Amém. Glória a Deus.